Olá, olá, bem-vindo, bem-vinda. Estamos começando mais uma terça de crescimento e que alegria estarmos juntos nessa terça, aprendendo mais da palavra de Deus. Estou muito feliz porque você está aqui comigo e você já pode compartilhar agora e também, se você está assistindo a gravação, não está assistindo online aí ao vivo na terça-feira, dia 21/9, quando estamos disponíveis, né, ao vivo aqui no YouTube, você pode estar compartilhando também com seus amigos. Estamos numa série de mensagens. Hoje eu voltei para o quadro branco aqui, então você vai me ver escrevendo. Estamos numa série de mensagens chamada Ousados como um Leão. E eu e você, meu amigo, minha amiga, temos aprendido através dessa série de mensagens como vencer a nossa incredulidade. Como vencer a nossa incredulidade. E isso nós vamos aprender um pouquinho mais hoje, e hoje nós vamos falar sobre a nossa vitória sobre a cobiça. Vencendo a cobiça. Esse é o tema de hoje. E sobre isso que vamos estudar na palavra de Deus e aprender como vencer a cobiça. Se você não sabe direito o que é cobiça, você fique comigo, você vai estar descobrindo realmente o que é cobiça e nós vamos estar aprendendo mais hoje com a palavra de Deus. Bem, a primeira coisa que eu quero falar para você é que nós temos por objetivo, o nosso objetivo aqui, como família Seara, como pessoas que amam a palavra de Deus, o nosso principal objetivo é aprender com as Escrituras. E sendo esse o nosso principal objetivo, nós precisamos entender algumas coisas nessa série de mensagens. E eu quero falar com você sobre isso. Mas deixa eu só pegar aqui, que fazia tempo que eu não usava essa ferramenta e estou apanhando para a ferramenta. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui para a gente alcançar nosso objetivo de estudarmos a palavra de Deus juntos. Então, o nosso objetivo com essa série de mensagens, agora foi, o nosso objetivo com essa série de mensagens é fixar permanentemente em nossas mentes essa verdade. A maneira, perceba isso aqui, a maneira de lutar contra o pecado em nossa vida é lutar contra a incredulidade. Nós vencemos os pecados em nossa vida quando vencemos a incredulidade. E a maneira de buscar retidão em nossa vida, a santidade, o amor, é lutar essa luta pela fé. Então, nós temos que entender que quando falamos que nós somos ousados como leão, estamos falando de fé, de posicionamento de fé. E quando nós lutamos a nossa luta diária com fé, então nós buscamos e vivemos em retidão, em santidade e amor. E a consequência disso é que nós vamos estar vencendo, então, todas as nossas limitações. Existem 3 razões, pelo menos, que nós temos esse objetivo. Há pelo menos 3 razões. E essas 3 razões são, a primeira delas, a necessidade de perseverança. A necessidade de perseverança para a salvação. Porque nós estamos ensinando nesses dias sobre isso, porque nós entendemos que a perseverança é uma necessidade para alcançarmos a salvação das nossas vidas. Nós já vimos em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que sem santidade ninguém verá a Deus. E eu sei que eu já estou entrando direto
aqui na ministração da palavra, já compartilhando o conteúdo dessa terça de crescimento. E eu sei que eu nem dei tempo para você respirar e hoje eu quero falar bastante coisa, por isso que eu estou num modo um pouquinho mais acelerado. Mas eu falo para você, meu amigo, minha amiga, que está aqui me assistindo, que essa mensagem ela vai fazer a sua mente se abrir um pouco mais e você compreender o processo das coisas internas em você, porque a palavra de Deus tem o poder de revelar no nosso interior, lá no nosso interior, quem realmente nós somos. Então, primeiro, de acordo com Hebreus, conforme eu falei, nós vemos que sem santidade ninguém vai ver a Deus. Existem cristãos professos, quer dizer, que professam a Cristo, que vivem uma vida tão desobediente que ouvirão Jesus dizer, perdão, nunca te conheci, afaste de mim, seus malfeitores. A Bíblia fala isso lá em Mateus, que Jesus no grande dia vai dizer, eu não conheço vocês. E ele está falando isso para os crentes. Por quê? Porque há cristãos que na sua vida de fé, eles dizem que creem em Cristo, mas eles vivem ao mesmo tempo que eles dizem que creem em Cristo uma vida de desobediência. E a palavra de Deus fala que Jesus vai olhar para eles e vai dizer, nunca conheci vocês. Se afastem de mim. Existem pessoas que frequentam igrejas e acreditam que estão salvas porque oram a Jesus uma vez, elas vão lá na igreja, participam das coisas, mas elas não têm uma busca em perseverança genuína para conhecer a Deus, para desenvolver a salvação. Jesus diz em Mateus 24, 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Paulo diz a esses crentes professos, se vocês viverem segundo a carne, morrerão. Ele fala isso lá em Romanos 8. O meu desejo como seu pastor, meu amigo, minha amiga, principalmente você que já faz parte da Seara Porto Alegre hoje, não é que você faça parte conosco 10, 20, 30 anos da Seara Porto Alegre e depois passe a sua eternidade no inferno. Porque você não aprendeu a lutar, a luta da fé que envolve perseverança. E a perseverança nos ajuda a alcançar o processo de santificação e a viver isso em nossa vida. Eu, como seu pastor, almejo que você, ao chegar na glória, você esteja já aos pés de Cristo, na eternidade, e Jesus dizendo, vinde, benditos de meu Pai. É isso que ele fala, que ele vai dizer àqueles que forem salvos. Entrem no descanso eterno, entrem naquilo que foi preparado de antemão para vocês. A segunda coisa, a segunda razão pela qual nós temos esse objetivo nessa série de mensagens é para que ninguém busque a santificação de maneira errada, para que ninguém ache que de si e por sua causa ela está sendo santificada. Todo o processo de santificação está baseado na obra de Cristo. E Cristo nos fez e faz santos. Que tragédia é nós acharmos que podemos viver a nossa vida cristã sem santificação, sem santidade. Se você busca encontrar a Deus, conhecer a Deus, sem desenvolver um processo profundo de santificação, a sua jornada para conhecer a Deus já está condenada ao fracasso.
já está condenado ao fracasso. Muitas vezes as pessoas falam assim, não, eu vou fazer minha oração, eu vou fazer minha prece, eu vou fazer o meu voto, eu vou fazer uns jejunzinho aqui, e aí eu vou estar mais perto de Deus, como se fosse barganhar com Deus. Ninguém barganha com Deus. Em Romanos 9:31, o apóstolo Paulo diz, Israel, embora perseguisse a lei da justiça, não alcançou essa lei. Por quê? Porque ela não o buscou pela fé, mas sim pelas obras. Toda vez que nós achamos que nós estamos nos santificando, nós erramos. Por quê? Porque nós não temos a habilidade de nos santificarmos. A santificação somente acontece pela fé perseverante em Cristo Jesus. E em terceiro, nós estamos estudando essa série de mensagens para glorificar a Cristo em todos os momentos. Se vivemos o que vivemos, se alcançamos o que alcançamos, se somos bem-sucedidos na nossa jornada de fé, na nossa vida, em qualquer área, a razão é que Cristo seja glorificado, que Cristo seja glorificado. E isso, querido, nós precisamos desenvolver. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. E essa é a razão pela qual vivemos, pela qual existimos, pela qual congregamos, pela qual somos igreja, pela qual manifestamos a nossa fé, para glorificar a Cristo. Porque quando glorificamos a Cristo, nós estamos dizendo que é tudo por causa dele e apesar de nós. Quando glorificamos a Cristo, nós estamos dizendo que ele é confiável. E ele é glorificado quando o poder de ser santo vem do nosso deleite nas promessas dele. Quando nós vivemos o processo da santificação, desfrutando da bênção das promessas dele. Não por consequência das nossas obras, não por causa daquilo que nós somos, mas por causa daquilo que ele é e daquilo que ele fez. E ele é glorificado no meio da nossa perseverança. A fé honra. A fé honra. Deixa eu botar isso aqui em vermelho para destacar para você. A fé honra aquele a quem confia com a mais reverente e elevada consideração, visto que o considera verdadeiro e confiável. A fé honra. E é isso que nós fazemos, nós honramos a Cristo quando manifestamos a nossa fé perseverante a ele. Continuando, quando uma alma confia firmemente nas promessas de Deus, ela o considera verdadeiro e justo, e tudo o que mais deve ser atribuído a Deus. A maior adoração a Deus é esta, que atribuímos ele a veracidade, justiça e tudo mais que deve ser atribuído a alguém a quem se confia. Um texto de um livro chamado A Liberdade de um Cristão. Nós precisamos entender isso. Agora, o que isso vai me ajudar? Deixa eu escrever aqui. O que isso vai me ajudar a vencer a cobiça? Como isso vai me ajudar a vencer a cobiça? Pastor Ander, me explica aí, me fala aí, me ajuda a entender, não estou conseguindo entender. Beleza, nós vamos entender juntos
pela palavra de Deus agora e você vai compreender de uma maneira mais clara e objetiva. Antes de tudo, nós precisamos entender que a fé nos ajuda a lutar contra a incredulidade. E a incredulidade nós já vimos que é a base, a raiz das coisas ruins que procedem do nosso coração. E uma delas é a cobiça. E nós precisamos entender que a palavra de Deus lá em 1 Timóteo deixa bem claro o que é a cobiça. E que ela é uma batalha ela tem uma batalha contra a nossa fé. E combater a cobiça é combater a descrença, porque a cobiça nos faz desacreditar das promessas de Deus. Como assim? A palavra cobiça, nesse texto de 1 Timóteo, diz o seguinte: deixa eu copiar aqui para você entender. Está querendo dizer o seguinte: cobiça é desejar tanto algo que você perde o seu contentamento em Deus. Porque a cobiça é um pecado, porque você passa a desejar tanto algo que nem Deus consegue mais satisfazer você. Você perde o seu contentamento. Um dos grandes desafios do homem, da mulher cristã, é viver uma vida de contentamento. Porque quando nós vivemos contentes com Cristo, quer dizer que nós entendemos que Ele nos fez plenos, que nós vivemos a plenitude dEle. O oposto do contentamento em Deus é a cobiça e vice-versa. O oposto de cobiça é o contentamento em Deus. E quando o nosso contentamento em Deus, a nossa satisfação em Deus diminui, a cobiça aumenta. E vice-versa. É assim que funciona essa balança. E é por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Colossenses 3, versículo 5, que cobiça é idolatria. Cobiça é idolatria. Por que cobiça é idolatria? Porque a cobiça te faz desejar algo acima de Deus. E tudo aquilo que ocupa um lugar de Deus, o lugar de Deus na nossa vida é um ídolo. E a cobiça é uma fábrica de ídolos no seu coração, na sua mente. Paulo está falando aqui, Colossenses 3,5. Mate o que há de terreno em você: imoralidade, impureza, paixões, desejo maligno, cobiça, que é idolatria. É idolatria porque o contentamento que o coração deveria receber de Deus começa a receber de outra coisa. Você começa a suprir o seu coração, não de Deus, não da satisfação, não da plenitude, não das coisas que Deus pode, faz e vai fazer, mas simplesmente de outras coisas. Cobiça é idolatria. Então, a cobiça é desejar tanto algo que você perde o seu contentamento em Deus. Ou você perde o seu contentamento em Deus e passa a buscá-lo.
Você já parou para perceber como os 10 mandamentos funcionam? Não terás outro Deus além de mim. Não cobiçarás. É o que fala lá. Cobiçar é desejar qualquer coisa diferente de Deus, de uma forma que traz uma perda de contentamento e satisfação nele. Cobiça é um coração dividido entre dois deuses. Deixa eu botar aqui para você ver na tela, para depois, se você quiser voltar e bater um print aqui nesse texto, porque olha, gente, isso aqui é demais. Tem algumas coisas que eu vou lendo aqui, vou estudando, vou passando para vocês, que quando eu penso assim, rapaz do céu, como eu queria ter aprendido isso anos atrás. E privilégio de estudar a palavra de Deus de forma tão clara, tão sucinta, tão direta, que ajuda a estabelecer as bases corretas. Cobiça é um coração dividido entre dois deuses. Por isso que Paulo chama isso de idolatria. Agora, como eu posso fugir da cobiça? Como eu posso? O apóstolo Paulo fala lá em 1 Timóteo 6, do versículo 6 ao 12, que é tentar persuadir as pessoas. Ele está tentando persuadir as pessoas a não serem gananciosas. Agora, nós precisamos entender que a ganância é apenas uma das formas da cobiça. Então, nós precisamos entender que muitas vezes a pessoa ela não é gananciosa na questão de dinheiro, de riqueza, mas ela é gananciosa, ela tem uma cobiça, ela deseja algo que outra pessoa tem. Eu queria ter uma família como aquela, eu queria ter aquele talento. Eu queria ter um marido como aquele, uma esposa como aquela, um filho como aquele. Eu queria ter um trabalho como... Olha, eu queria ter a oportunidade que aquela pessoa teve. Eu queria ter tanto dom que aquela pessoa tem. Isso é cobiça. Agora, como eu fujo da cobiça? Eu fujo da cobiça quando, em vez de ceder a ela, eu busco em minha vida justiça, piedade. Lá no versículo 11 fala sobre isso. 1 Timóteo 6, versículo 11 fala: vise a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Então, nessa lista, ele escolhe a fé para dar uma atenção especial, e ele diz no versículo 12, combata o bom combate da fé. O que ele está querendo dizer é o seguinte: é isso aqui, o que ele está querendo dizer. O que ele está querendo dizer é: fuja da cobiça, lute o bom combate da fé. Em outras palavras, a luta contra a cobiça nada mais é do que a luta da fé. E o que é a luta da fé? É uma luta pela obediência. É uma luta pela obediência. A palavra de Deus fala: não cobiçarás. Agora perceba, hoje no meu tempo de estudo da Bíblia pessoal, de leitura, estava lendo Provérbios, e lá em Provérbios fala o seguinte: mandamento é lâmpada e a instrução é luz. Muitas vezes nós temos a lâmpada, o formato, o que deve ser, e nós não entendemos que, mesmo havendo a lâmpada, que é o mandamento, é necessário que haja luz para que a lâmpada se acenda.
clareio a si e ao ambiente. Muitas vezes nós não conseguimos cumprir, obedecer os mandamentos, porque nos falta a instrução. E é por isso que eu estou aqui nessa terça de crescimento. É por isso que eu tenho estado com vocês todos os domingos, todas as terças, todas as células, passando não só mandamentos, não passando somente teorias, mas passando instrução de vida, de como colocar em prática a mensagem do Evangelho e como obedecer de forma real e viva para que haja a bênção de Deus, o favor de Deus sobre a sua vida. Agora, voltando para cá sobre esse ponto de mandamento é lâmpada, instrução é luz, nós vamos deixar para um outro momento que eu vou aprofundar mais sobre isso. Mas voltando aqui, nós podemos ver que se o combate da cobiça é feito pelo combate da fé, nós podemos ver então que a cobiça é desculpa, que a cobiça é uma prova que é um estado de descrença. Então, cobiça igual a descrença. Cobiça igual a descrença. Nós precisamos entender isso. Aqui está resumido o que é cobiça. Cobiça é idolatria, porque eu desejo algo no lugar de Deus, ou no lugar daquilo que Deus tem prometido para mim. Eu desejo algo que não é o que Deus me deu, é aquilo que eu vejo na vida do outro. E quando eu faço isso, eu estou dizendo para Deus que eu não creio que Ele pode fazer isso na minha vida e que eu não creio nos propósitos dele sobre a minha vida, nos dons dele sobre a minha vida, nas promessas dele sobre a minha vida, e que só o outro é abençoado, só o outro pode, só o outro tem, só o outro consegue. A cobiça é um inimigo da fé. Cobiça gera descrença. Toda pessoa que é dominada pela cobiça, pela inveja, tem uma fé limitada e não está vivendo, desenvolvendo um processo de salvação. Nós dissemos, volto a repetir, que cobiça é desejar tanto algo que você perde o seu contentamento em Deus. Ou quando você está frio espiritual, que você perde o seu contentamento em Deus, você coloca outras coisas no lugar de Deus. Mas nós precisamos entender o que é contentamento em Deus. E contentamento em Deus é exatamente o que a fé é. Em João capítulo 6, João capítulo 6, versículo 35. João 6,35, fala lá. Deixa eu pegar aqui para você. Jesus disse em João 6,35, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Em outras palavras, o que significa acreditar em Jesus é experimentá-lo como satisfação da sede da minha alma e da fome do meu coração. A fé é a experiência de contentamento, de satisfação em Jesus. Sabe aquela música que a gente canta? Só Jesus satisfaz minha alma. Só Ele satisfaz. E a experiência de fé é eu estou tendo uma experiência de contentamento, eu estou experimentando daquilo que Jesus fala. Ele mata a minha fome e Ele mata a minha sede.
Então, nós podemos dizer que cobiça é o oposto da fé, é a perda do contentamento em Jesus. Então, não há dúvidas que a nossa batalha contra a cobiça, não há dúvidas que a nossa batalha contra a cobiça é uma batalha contra a descrença, é uma batalha pela fé, é lutar o bom combate da fé. Agora, a nossa principal arma da fé é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Como assim, pastor? Perceba isso aqui. Se a principal arma da fé é a palavra de Deus, então quando a cobiça começa a levantar a sua cabeça gananciosa, o que devemos fazer é começar a pregar a palavra de Deus para nós mesmos. Precisamos ouvir o que Deus diz. Quando nós temos uma vida de comunhão com Deus, quando nós temos uma vida de disciplinas espirituais, nós ficamos sensíveis para perceber, através da ação do Espírito Santo, como o nosso coração está. E se nós percebemos o nosso coração ganancioso, cobiçoso, nós precisamos pregar para nós mesmos. Como eu venço a cobiça? Eu venço a cobiça ouvindo que a palavra de Deus diz sobre ela. Que ela é um engano, que ela é algo que promove a idolatria, que é algo que nos tira da zona de contentamento, satisfação em Deus. A cobiça nunca traz. Se apegue nisso que eu vou falar agora, nos próximos minutos. A cobiça nunca traz satisfação. Eclesiastes 5:11 fala: quem ama o dinheiro não se contentará com dinheiro, nem aquele que ama a riqueza com o ganho. Isso também é vaidade. A luta da fé é a luta para manter o seu coração contente em Jesus. Por isso que eu sempre motivo você a agradecer. Por isso que nas células nós temos o ambiente, o momento de gratidão, de falar das bênçãos da semana. Porque toda vez que nós testemunhamos, falamos daquilo que Deus fez, está fazendo e naquilo que nós cremos que Deus vai fazer, nós estamos mandando uma mensagem para o nosso consciente e para o nosso inconsciente, que nós estamos plenamente satisfeitos com a obra de Cristo na nossa vida. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, a cobiça sempre sufoca. A cobiça sempre sufoca a nossa vida espiritual. Vou botar aqui. A cobiça sempre sufoca a nossa vida espiritual. Jesus contou a parábola dos solos lá em Marcos 4:1, 20. E ele diz que a semente caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram. Então ele interpretou a parábola e disse que a semente é a palavra de Deus. A semente lançada entre os espinhos é interpretada assim: os cuidados do mundo e o deleite nas riquezas e o desejo de outras coisas entram e sufocam a palavra e ela se mostra infrutífera. Uma verdadeira batalha acontece quando a palavra de Deus é pregada. Muitas vezes nós temos tempo para tudo. Nós temos tempo para nos divertir, para trabalhar, para comer. Nós temos tempo para tudo, mas não temos tempo para a palavra.
Nós temos tempo para todos os nossos lazeres, para as nossas séries, para assistir Netflix, Disney Plus e todos os outros mais. Mas a gente não tem tempo para a palavra. Há uma verdadeira batalha. Muitas vezes a gente vai para a igreja, ou aqui na terça de crescimento, ou na célula, quando começa o momento da palavra, nós ficamos aéreos, distraídos. E aí o que acontece? Não absorvemos nada da palavra. Por quê? Porque há uma guerra sendo lutada, uma batalha sendo disputada no seu interior. No seu interior. E muitas vezes nós ficamos pensando, por que parece que nada acontece na minha vida espiritual? Por que eu não vivo coisas maiores, obras maiores? Por que minha vida não desenvolve? Porque toda vez que a palavra da verdade é ensinada, é pregada ou é ministrada, nós não estamos presentes naquele momento. Podemos até estar presentes fisicamente, mas o nosso coração e a nossa mente não está. Por quê? Porque a cobiça sufoca a sua alma, a cobiça sufoca o solo do seu coração. Ela não deixa que a palavra crie raízes. Se a palavra não cria raízes, ela não frutifica. E se ela não frutifica, a sua fé não aumenta. E se sua fé não aumenta, você não consegue viver e desfrutar de todas as promessas de Deus para a sua vida. E aí vira um loop infinito, porque cada vez mais você vai começar a desejar mais as coisas dos outros, cobiçar mais as coisas dos outros. Porque no seu inconsciente você não vai ter as coisas que Deus tem para você. E aí muitas vezes nós acabamos até colocando a culpa em Deus, mas na realidade a culpa é nossa. Porque nós não temos batalhado a batalha da fé, nós não temos combatido o bom combate. Eu não estou falando que você não pode ter as coisas, eu não estou falando que você não pode se divertir, desfrutar, assistir, nada disso. Mas que o nosso contentamento maior seja em Cristo. Que o nosso contentamento maior seja em Cristo. Terceira coisa, já estou indo para o final. A cobiça é uma porta de entrada para muitos outros pecados. A cobiça leva para muitos outros pecados. Aqui diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E Tiago 4:2 diz: você cobiça e não pode obter, então você luta e faz guerras. A cobiça é um terreno fértil para milhares de pecados. E isso aumenta o aviso de fugir dele e lutar com todas as suas forças. Primeiro versículo diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, o desejo de ter coisas acima de tudo. E aqui nesse outro versículo fala: você cobiça e não pode ter. E porque você não pode ter, então você luta e faz guerra. Quer dizer, você apela para coisas que Deus detesta. Toda vez que nós desejamos algo que está fora do propósito de Deus, nós tendemos a causar danos maiores para nós e aqueles que nos cercam. Se você cobiça algo, você é um solo fértil para outros pecados. Só rouba quem deseja o que o outro tem. Só adultera quem deseja o que o outro tem. E assim a gente pode ir numa lista gigantesca.
Para terminar, os últimos 2 pontos. A cobiça te deixa para baixo quando você mais precisa de ajuda. Quando você está se sentindo um lixo, pior, a cobiça, em vez de te ajudar através de um contentamento, de uma satisfação, ela vai gerar um sentimento de decepção. Decepção com os outros e decepção consigo mesmo. Deixa eu falar uma coisa para você. A cobiça leva o homem, a mulher à loucura. A fazer coisas loucas, até mesmo contra a sua própria vida. E a cobiça também destrói a alma. A cobiça destrói a alma. 1 Timóteo 6,9 diz: os que desejam ser ricos caem em tentação, em um laço, em muitos desejos insensatos e nocivos que mergulham os homens na ruína e na destruição. Destrói, cobiça destrói. Ah, pastor, mas o senhor falou que Deus deseja nos abençoar e aqui está dizendo que aqueles que desejam ser ricos. Deseja ser ricos, aqui nesse texto está falando aqueles que desejam a riqueza acima de todas as coisas. Deixa eu falar para você, riqueza é algo que se trabalha e se adquire e se tem pela misericórdia de Deus. Provérbios fala, aquele que deseja riquezas sempre permanecerá pobre, porque não entendeu como riqueza funciona. Hoje nós vemos um monte de pessoas falando sobre riqueza, mas falando da forma errada. Nós não desejamos riqueza, nós desejamos a Cristo. Ele nos dá graça, capacitação, sabedoria para criarmos riqueza. O que é criar riqueza? É criar recursos e benefícios para nós, para nossa família e para aqueles que nos cercam. A riqueza sempre alcança as outras pessoas. Agora, a pessoa que deseja ser rico, ela não pensa no outro. Ela só pensa nela. Isso é a cobiça da riqueza. É diferente do que ter a mentalidade do reino correta que nos ajuda a criar riqueza. O desejo de ser rico é um laço e leva o homem à ruína e à destruição. E aqui essa destruição é ao inferno. E para encerrar, eu encerro com essa frase. Você entrará na eternidade com a medida de contentamento que você tinha em Deus. Que Cristo satisfaça a nossa alma. Que Cristo satisfaça a nossa vida. E que nós venhamos, eu e você, meu amigo, minha amiga, conhecermos a Cristo profundamente e combatermos o bom combate. Acabarmos, destruirmos, aniquilarmos a cobiça em nossa vida. E que a incredulidade não domine uma área do nosso ser. Eu quero convidar você a orar juntamente comigo. Senhor, eu estou junto com os meus amigos, com os meus irmãos, orando nesse momento. E eu peço em nome de Jesus, sobre a vida de cada um, que o Senhor os ajude, que haja do favor do Senhor, da bondade do Senhor, e que o Senhor esteja sobre a minha vida e a vida de cada um, sendo aquele que nos fortalece,
Amado Espírito Santo, nos ajuda a combater o bom combate da fé, a completar a carreira e a guardar a fé. Nós oramos dessa forma e agradecemos porque a sua palavra nos instrui, a sua palavra ilumina a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração, e através dela nós podemos ser livres, libertos, e nós declaramos a sua libertação sobre as nossas vidas. Eu declaro a sua libertação sobre a vida dos teus filhos, e nós nos apegamos à sua palavra, a palavra da verdade, e cremos de todo o coração que ela nos levará a cada dia para mais perto de ti, porque a palavra do Senhor aumenta a nossa fé, e pela fé nós nos achegamos a ti, e por estarmos junto de ti somos santificados, amados, e podemos ter a certeza que temos em nós a marca de Cristo da salvação. E nós, Pai, já te agradecemos em fé, em nome de Jesus, por tudo isso. Amém e amém. Amém, meu amigo, minha amiga. Deus abençoe. Não esqueça de compartilhar essa terça de crescimento. Tanto o pessoal que é da Seara Porto Alegre, aqueles que não são, compartilhe, abençoe outras pessoas. Deus abençoe. Paz.